Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui, né? Vou, pelo menos nesse começo, fazer mais nesse estilo de bate-papo, assim, explicar de uma maneira não tão formal, escrevendo as coisas com muita formalidade, porque eu estou disponibilizando aí as notas de estudo, né? Onde as coisas estão escritas com um pouco mais de cuidado, né? Com todo aquele rigor, né? Bom, a gente falou sobre nesse primeiro momento sobre curvas parametrizadas, né? Basicamente, a gente estava introduzindo o que significava uma função vetorial, né? A gente fazia uma interpretação da imagem dessa função vetorial como sendo a parametrização de uma curva, né? Então, digamos, você pegava ali uma curva, uma função, na verdade, uma função vetorial, né, que era a parametrização de uma curva, nada mais era do que uma função que saía dos reais aqui, né? E ia para um Rn, né? Mas a gente trabalhou com R2 ou R3, né? R2 ou então R3 aqui, né? Basicamente era isso, né? Assim, falando de forma bem resumida, né? Então, você tinha uma curva aqui, por exemplo, no caso de R3, ali chegando em R3, né? Você tinha uma curva aqui no espaço, uma curva C. Você podia parametrizar essa curva em função de um único parâmetro que estava na reta aqui, né? Normalmente a gente denota esse parâmetro por T aqui, né? Por uma função vetorial R desse tipo aí, né? Que associa a cada pontinho da curva aqui esse vetorzinho que começa na origem e termina lá naquele ponto da curva, né? Então seria esse vetor aqui seria o seu R de T aqui, né? Então assim, é uma ideia só, né? Que eu estou dando aqui só para a gente falar agora que basicamente o que eu vou querer fazer é o contrário disso. Em que sentido que eu estou querendo dizer o contrário, né? Agora eu quero definir uma função que ao invés de sair de R, sai, digamos, de R2 ou R3, né? Vamos colocar aqui R3 e chega em R, né? Então essa função não é uma função vetorial. Ela vai sair, o domínio dela agora vai estar em R3 ou em R2, digamos. É uma função de várias variáveis que a gente diz, né? E, claro, quando a gente escreve R2 aqui, o que a gente está querendo dizer? É o R vetorial R, né? E quando a gente escreve, é até uma coisa que eu não defini ali nessa primeira nota de aula, mas nessa aqui eu já defini com mais clareza, né? Quando eu escrevo R3, eu estou querendo dizer R, vetorial R, né? Vetorial R. Então, quando eu pego pontos aqui no domínio dessa função, são pontos do tipo x, y, z, né? Então essa função ela vai ter uma lei, ela vai ser assim, né? A f ela sempre vai ser algo do tipo f de x, y, z igual a um w aqui, digamos, né? Um número real, né? Então, mais precisamente, o que é uma função real, né? É uma lei, né? Uma regra que associa, digamos, agora eu vou falar de forma mais precisa, né? Ela vai associar um ponto aqui. Vamos fazer de maneira geral aqui. Então, o que seria Rn, né? Antes de entrar exatamente na definição, né? Já que eu estou querendo dizer que uma função de que os pontos aqui do R3 são da forma x, y, z, né? De forma geral, a gente poderia definir um Rn aqui, né? Como sendo o R cartesiano R, um número n de vezes, né? Certo? Então, eu poderia definir aqui uma função f de um domínio D contido em R, n em R, né? Posso definir algo assim, né? O que essa função vai fazer? Ela vai associar um ponto aqui, x1 até xn, né? Pertencente a D, né? Vai pegar esse ponto aqui e vai associar com f, digamos aqui com, vou chamar de w isso aqui, né? Com w igual a f de x1 até xn. Então, para cada ponto desse D que a gente vai chamar aqui de domínio, né, que é onde
chamar aqui D é o domínio de f, né? Então, para cada pontinho do domínio, se associa um único valor real do outro lado lá na imagem, digamos, né? Da f. Então, é a mesma ideia de função real, a diferença é que agora, ao invés de associar um valor real a um valor real, eu vou associar, sim, n uplas, né? Digamos aqui, no caso de uma função de Rn, ou uma tripla, no caso, três números, né? Três valores a um único valor real, ou eu vou associar uma dupla, né? Um par de números a um único valor real, né? Essa é a ideia de, de uma função de várias variáveis agora. Então, a gente quer estender esse conceito de uma função real que vocês já estão acostumados a trabalhar ali, por exemplo, no cálculo 1, né? Então, vamos lá. Primeiro, né? Esse conjunto D aqui, né, onde você está definindo a função, a gente chama ele de domínio, né? Só que muitas vezes acontece de aparecer apenas a lei da função, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma função de três variáveis, x, y, z, né? Digamos. Então, a função normalmente ela é dada por uma lei, né? É uma regra que vai envolver aí toda multiplicação, soma, né, divisão de números reais, porque eu estou trabalhando com três números reais, a forma a forma mais tradicional, né, da gente, a partir de três números reais, obter um único número real é operando esses números com as operações que existem aqui no RN, né? É claro que você poderia definir funções usando outras regras que não essas operações de produto, multiplicação, ou de produto, divisão, soma e subtração, né? Você poderia, por exemplo, sei lá, definir que f de xyz é o máximo entre x, y, z, né? Isso não é nem produto, nem multiplicação, nem soma, nem divisão. Você pode fazer esse tipo de coisa, né? Mas é mais comum aparecer coisas como esse tipo de coisa e aí a partir disso você pode definir outras funções, você pode compor isso com outras funções, aí seria o caso do máximo, né? Então, por exemplo, você poderia compor aqui, ó, multiplicar x, y, z, né? X, y, z, que é a forma que a gente está mais acostumado a operar coisas, digamos, num Rn, né? Com números reais, mas você pode calcular um ln aqui, né? Por exemplo, ln de x vezes y vezes z. Tá vendo? Então você pode compor funções que você sabe que são reais, porque o produto de x, y e z vira um número real, isso já é uma função de três variáveis, mas você pode aplicar isso num ln, que é uma função que se aplica em números reais, né? Então aqui você tem uma função de três variáveis. Então o que eu estava falando de domínio lá, muitas vezes a função é dada só pela lei, assim, né? Só pela cara dela, como está aqui, né? E aí, quando isso acontece, a gente normalmente não, né? Aqui nesse curso a gente sempre vai supor que o domínio da função é todo o conjunto onde ela está bem definida, né? Então, no caso aqui, o domínio vai ser o conjunto dos pontos x, y, z, né? Pertencente ao R3 aqui no caso, né? Tal que x vezes y vezes z é maior do que zero, né? Porque o ln só está definido para números maiores do que zero, né? Então, o que seria esse conjunto aqui? Vamos esboçar esse conjunto aqui no... vai ser até difícil esboçar, né? Mas deixa eu tentar desenhar aqui. X, Y, Z, né? Então, por exemplo, se os três... Só para ficar mais fácil esboçar, deixa eu fazer diferente. Vamos fazer uma função de duas variáveis, porque no R3 aqui vai ficar muito difícil desenhar isso, né? Só para ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer aqui, né? É interessante a gente desenhar. Se a gente pega a função x vezes y, ao invés de x, y, z, quem que vai ser esse domínio aqui? Vai ser os pontos x e y, né? Pertencente ao R2, aqui no caso, né? Tal que esse produto de x com y é um número positivo, né? Então, a gente agora está no plano, vai ficar mais fácil da gente enxergar isso aqui, né? Vou pegar aqui xy, né?
Então a gente tem esses 4 quadrantes aqui, né? Se fosse x, y, z, também daria para a gente falar aqui qual a região que está no domínio, mas ficaria mais difícil de desenhar, né? Bom, deixa eu tenho que desativar aqui do tablet esse. Então, para quais valores aqui de x e y isso aqui vai ser satisfeito, né? X vezes y vai ser positivo. Se x e y são positivos, ambos, né? Ou seja, a região aqui do primeiro quadrante, né? Então, x maior do que zero e y maior do que zero implica x vezes y maior do que zero, né? E a outra região é quando tanto x quanto y são negativos, né? Que seria essa região aqui, ó. X menor do que zero e y menor do que zero. O que você vai ter? Que x vezes y é maior do que zero. Então o domínio, o esboço, né, do domínio dessa função é justamente esse daqui, né? Então isso é um aspecto, né, importante que vocês têm que se atentar aí na hora que estiver estudando as notas, né? E outro aspecto também é a imagem, né? A gente pode até pensar em que é a imagem aqui, né? A imagem de uma função é igual a, digamos aqui, z, né? Normalmente eu estou denotando, eu acho que nas notas de aula eu estou denotando a imagem assim, né? F de D, né? Que é uma notação que eu acho que faz bastante sentido, né? Então é o conjunto dos pontos Z pertencente a R aqui, né? Que é, que é atingido por algum... que é atingido por F, digamos assim. O que eu quero dizer atingido por F? Tal que existe XY pertencente a D, tal que F de XY é igual a Z. Eu não sei se eu escrevi exatamente assim aí, mas é a mesma coisa, né? Ou seja, os pontos que estão na imagem, né, são justamente aqueles que satisfazem isso daqui, né? Que alguém do domínio chega nele, né? Então isso aqui a gente chama de imagem de F, né? Então nesse caso aqui, por exemplo, né, quais são os pontos da imagem de F aqui, né? Se você pega F de XY igual a ln de x vezes y, né? Aqui, no caso, é exatamente a mesma imagem do ln, né? Porque, quer dizer, se você pegar o y igual a 1, né? Você tem o ln de x. Então você vai conseguir atingir todos os pontos da imagem pegando justamente... Você sabe que o ln, a imagem do ln é justamente o intervalo 0 até infinito, né? Aberto no zero, sem incluir o zero. Então aqui você consegue atingir qualquer um desses pontos, porque você pode pegar o y igual a 1, e aí você atinge qualquer ponto variando x de... variando... Oh, desculpa, eu falei bobeira aqui, né? 0 até infinito é o domínio, né, do ln. Eu tô falando da imagem, né? Então você consegue atingir qualquer valor real. A imagem aqui do ln são os números reais, né? Por que você consegue atingir qualquer valor real? Porque o ln atinge qualquer valor real quando você deixa o que está ali no, o, o valor de x variar, né? Então, no caso aqui, como você pode fixar y igual a 1 aqui, né? Você tem exatamente o ln e o x está variando aqui em todos os números maiores do que zero, né? Inclusive aqui é até bom a gente destacar, né, que aqui é maior, né? Só para não confundir, eu não coloquei tracejado aqui nos eixos, né? Mas é o primeiro quadrante, só que é aberto aqui, né? Justamente por causa disso que eu falei, o zero não está incluso, né? Tem que ser maior do que zero aqui. Então, voltando aqui, só por essa argumentação já dá para a gente ver que toda reta é imagem dessa função, né? Com um pouco mais de rigor, vamos fazer o seguinte, né? Vamos tomar z
pertencente a R, eu quero mostrar que R, né, é a imagem dessa função. É óbvio que f de D está contido em R, né? Pela própria definição de função real, né? Então, o que resta mostrar aqui no caso é que você consegue atingir qualquer número da reta com essa função ln de x vezes y, né? Então, se você pega um número real, né, f de xy vai ser igual a esse número real z, se somente se ln de x, y igual a z, né? E, e quer dizer, para qualquer número real, você pode calcular a exponencial desse número real. A exponencial está definida em todos os números reais, né? Então você pode aplicar a exponencial dos dois lados, já que z é o número real, vai obter que x vezes y tem que ser igual a exponencial de z. Veja que eu coloquei um si somente si aqui. Então o que eu quero dizer com isso? Com esse si somente si? Que é necessário e suficiente que você consiga um par de números x e y, tal que o produto dele dá a exponencial de z, para você conseguir garantir que esse z é atingido, né? Porque para que você garantir que esse z é atingido, é isso que você tem que mostrar, né? Esse si somente si vale tanto aqui quanto aqui, né? Então, o que você pode escolher aqui, né? Tem várias opções, né? Várias escolhas, mas uma óbvia aqui seria pegar x igual a exponencial de z e y igual a 1. Né? É uma escolha, né? Você pega x igual a exponencial de z e y igual a 1, isso implica que x vezes y, obviamente, é igual a exponencial de z. Então, existem dois números, né, que estão no domínio da função, aqui no caso, óbvio, porque a exponencial é sempre um número positivo, nesse caso, né? A exponencial de z aqui é sempre um número positivo, e y igual a um número positivo também, o produto desses dois números aqui vai dar um número positivo, né? E, consequentemente, você tem que isso aqui é satisfeito, né? E se isso aqui é satisfeito, isso é satisfeito. Se isso é satisfeito, é isso que está acontecendo. Se isso está acontecendo, o z de fato está na imagem. Então, para qualquer número real, a gente consegue garantir que ele está na imagem, né? E a gente já mostrou que a imagem tem que estar dentro dos números reais. Essas duas coisas precisam ser iguais, né? Ou seja, vou colocar assim, né? F de D aqui, né, onde D é aquele conjunto que eu falei antes do domínio, vai ser igual aos números reais aqui, né? É esse conjunto dos números reais. Então, assim, claro, foi um exemplo simples aqui, né? A gente poderia pegar um exemplo talvez um pouco mais complicado, né? Mas a ideia é essa, né? Eu vou pegar um exemplo aleatoriamente aqui, né? Só para título de exemplo mesmo, né? Esse aqui é o exercício 14 do Stewart, né? Vamos ver quem que é o domínio dessa função aqui, ó. F de xy igual a raiz quadrada de y menos x. O domínio normalmente não é tão difícil assim encontrar, né? Às vezes a imagem dá um trabalhinho a mais, mas no geral também não é nada muito difícil assim, né? Y mais x. Vamos ver essa função aqui. Então, só mais um exemplo para a gente encerrar aqui o vídeo e não ficar muito longo, né? Se você pega aqui f de x assim, né? Quem que é o domínio? A pergunta é, né? Quem é o domínio de f? E depois a gente pensa se a gente dá para fazer a imagem aqui também, né? A gente analisa quem que seria a imagem, né? Mas o domínio da f seria o que aqui, então? A gente já sabe que a definição do domínio são os pontos x e y, quando é dada só a lei, né? São os pontos onde a função faz sentido. E onde que essa função faz sentido aqui? São os pontos que y menos x tem que ser ao mesmo tempo positivo, né? Positivo não, né? Maior ou igual que zero, né? Para essa raiz aqui estar bem definida, né? E y mais x tem que ser agora positivo, né? Essas duas coisas precisam ser satisfeitas, né? Ou seja, você tem que y
Deixa eu fazer a continha aqui, depois a gente escreve, né? Por um lado, você tem que y tem que ser maior ou igual a x, e por outro, você tem que y tem que ser, vou colocar assim, deixa eu ver como que fica melhor para ficar mais simples. Vou colocar assim, x, por causa disso aqui você tem isso, né? Que y tem que ser maior ou igual que x, e por causa disso daqui você tem que x tem que ser maior do que menos y, né? Ou seja, na verdade o que a gente tem aqui é que, deixa eu abrir mais uma página aqui, você tem essas duas coisas aqui, né? Y maior do que x, maior ou igual que x, maior do que menos y, né? Maior do que menos y. Então, quer dizer, para cada y fixar, deixa eu desenhar já que vai ficar mais fácil. Deixa eu escrever o domínio primeiro bonitinho, né? D é igual a, então a gente chegou aqui que são os pontos x e y, né? Tal que pertencente ao R2, né? Tal que essas duas condições são satisfeitas. X está entre y e menos y, né? Sendo aberto fechado de um lado e aberto do outro, né? Então como que a gente pode desenhar isso daqui? X, y. Vamos pegar uma outra cor aqui. Veja, tem desigualdades aqui, né? Então, as igualdades, né? Quer dizer, se você trocar a desigualdade por igualdade, você tem uma reta, digamos aqui, né? Que seria, nesse caso aqui, a reta x igual a y. Nesse caso aqui, x igual a menos y. E aí as desigualdades vão me dizer se esses pontos estão para cima ou para baixo dessas retas, né? Então vamos esboçar primeiro essas curvas aqui, essas retas no caso, e aí a gente vê quais os pontos que estão para cima e para baixo aqui, né? Então a reta x igual a y é essa daqui. X igual a y, né? E eu já vou desenhar tracejado aqui x igual a menos y, né? Porque eu já sei que é um maior e não maior ou igual. Então a própria reta não está inclusa, ela só vai me dar a delimitação aqui, né? Então a gente pode fazer tracejadinho assim. Isso aqui seria a reta x igual a menos y, né? Bom, aqui eu tô falando que o x, os valores de x, ele tem que estar sempre abaixo dessa reta x igual a y, né? Porque, olha só, em cima da reta, desculpa aqui, deixa eu ampliar. Em cima da reta, o x é igual a y, né? Se eu mantenho fixo o x e aumento o y, né? Quer dizer, então, ó, só corrigindo aqui, ó, acho que eu falei uma coisa errada, né? É sempre um jeito bom de pensar isso que eu estou falando agora. Você para aqui em cima do ponto e pensa assim, você está mantendo x fixo aqui, né? Nesse ponto. Se você sobe aqui, o valor, aqui em cima o valor de x é igual a y, né? Se você sobe, o valor de y está aumentando, né? E o valor de x está fixado. Então você vai ter valores tais que o y está maior do que o x, né? Então, na verdade, aqui você está com os pontos que estão aqui em cima vão satisfazer y maior ou igual que x, né? E os pontos que estão embaixo vão satisfazer x, no caso, vão satisfazer que x é maior ou igual que y, né? Então a gente já sabe que o nosso conjunto ele vai ter que estar para cima dessa reta. Deixa eu fazer uns risquinhos aqui só para indicar que eu sei que tem que estar aqui, né? Aí eu vou escolher outra cor para indicar essa outra restrição, né? Que o x ele tem que ser agora maior que menos y, né? Então quer dizer, se eu estou em cima dessa retinha aqui, então essa é uma restrição. Eu não sei se todos esses pontos vão estar no domínio, mas eu sei que ele vai ter que estar contido dentro desse conjunto onde eu fiz esses traços aqui, né? Incluindo a própria reta, né? Agora vamos pensar nessa outra retinha aqui. Se eu estou num ponto assim, aqui, né? Um ponto xy onde o x é igual a menos y, né? Se eu subo aqui se eu vou para cima aqui nessa reta, o que vai acontecer? Eu mantenho o x fixado aqui. Se o x está fixado e eu estou
aumentando o valor de y, né, o valor de x vai ficar menor do que o valor de y. Né? Então, eu preciso ir para que lado? Para baixo aqui, né? Eu preciso diminuir o valor de y, porque eu quero que o x seja... eu quero que o x seja maior do que menos y. Né? Então, quer dizer, que menos y. Né? Então, vamos ver aqui. Né? Deixa eu só pensar melhor aqui, que eu acho que eu falei bobeira aqui. Só um minutinho. Você está aqui nesse ponto, né? Você quer que aqui o x é igual a menos y, né? Em cima desse ponto, né? Aqui. Você quer os valores tal que x seja maior do que menos y, né? Então, se você pega pontos do lado de cá, o que vai acontecer? Né? Você sobe aqui nesse negócio, o que vai acontecer? Né? Os valores, quando você pega esse valor aqui de x e multiplica por menos 1, né, em módulo, ele vai ficar menor, né, do que o valor que você fixou para x aqui. Né? Então, x vai ser maior do que menos y. Né? Você pode pegar um exemplo, né, para ficar mais claro. Né? Talvez não ficou claro aqui, mas, por exemplo, você pega aqui o ponto... vamos pensar num ponto específico, só para esclarecer um pouco melhor esse esboço do domínio aqui. Né? Pensa aqui assim no ponto... inicialmente no ponto 1, menos 1. Né? Então, você está em cima dessa curva. Né? Se você pega aqui, por exemplo, o x igual a 1, né? Você pega esse ponto aqui. Quem seria esse ponto no meio do caminho? Aqui dessa retinha vermelha aqui. Seria justamente x igual a 1 e y igual a menos 0,5. Né? Seria aqui assim. Né? Então, o que está acontecendo? Você está aqui nesse ponto. Aqui, você tem que... Está satisfazendo a condição que x é maior do que menos y? A pergunta é, 1 é maior do que 0,5? Então, o que isso está mostrando? Que você tem que andar, você tem que pegar os pontos que estão na parte de cima dessa reta aqui. Né? Então, são esses pontos aqui que eu estou riscando de vermelho, tirando a própria curva. Então, quais que são os pontos do domínio? Onde tem a interseção desses dois rabiscos que eu fiz. Então, vamos desenhar melhor aqui. Né? Já ficou claro quem vai ser o domínio. Né? Então, você tem aqui x, né? Y, a reta x igual a y aqui, né? E a reta que é x igual a y, né? Aqui é x igual a menos y. E quem que vai ser o domínio? Todos os pontos que estão aqui para cima. Né? Esse é seria o esboço do domínio dessa função. Né? Então é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui. Né? Pensem aí se dá para fazer a imagem, dá para descobrir quem é a imagem dessa função. Né? O que você tem que fazer? Você tem que ver quais os pontos você está conseguindo atingir com essa funçãozinha aqui. Né? Cadê? Eu já perdi a função, né? Mas eu vou escrever aqui de novo, né? F de xy igual a raiz de x, de y menos x, vezes ln de y mais x. Né? Então pensem aí, quais os pontos você consegue atingir com essa função? São todos os números reais, será? Né? Vou deixar isso como exercício para vocês, tá bom? Então, até a próxima, é isso aí.